Olá, nós estamos falando sobre os direitos e garantias fundamentais e vamos falar hoje sobre o direito à segurança em matéria penal. O inciso 38 do artigo 5º trata sobre o júri, que representa a prática da democracia. Por que ele é a prática da democracia? Porque o poder emana do povo. E, na verdade, nos jurados eu tenho pessoas do povo julgando o indivíduo que cometeu o delito. O júri foi criado para promover a participação de integrantes da sociedade no julgamento de indivíduos acusados de alguns crimes específicos, os crimes dolosos contra a vida, os que são praticados intencionalmente e atingem a vida do sujeito. Pelo Código Penal, são crimes contra a vida o homicídio, o induzimento, a instigação, o auxílio ao suicídio, o infanticídio e o aborto. O inciso, além de determinar a plenitude de defesa, o que é a plenitude de defesa? O direito de defesa que tem o réu. Ele também assegura o sigilo das votações dos jurados. Os mesmos podem votar conforme sua consciência, sem influência externa. O inciso determina também a soberania do veredito, ou seja, a decisão do júri deve ser acatada. O judiciário não pode rever a decisão. O Conselho Nacional de Justiça ele publicou um estudo reunindo informações dos tribunais de justiça dos estados acerca dos julgamentos proferidos pelo Tribunal de Júri. Por esse estudo, ele viu que em torno de 48% dos casos houve condenação. A absolvição é minoria, posto que ainda existem casos que são extintos pela punibilidade, tem a extinção da punibilidade. Então, a maioria realmente há condenação. Para que é feito esse estudo? Justamente para poder ver se teria alguma influência a participação do povo, uma influência negativa, no sentido de não condenar, por ser, muitas vezes, um leigo e do povo. E percebeu que a maioria tem condenação. Para cada processo, são convocados 25 inscritos para comparecer à sessão. Quem pode se inscrever? Pode se inscrever maior de 18 anos, eleitor, sem antecedente criminal. Desses 25, no dia são sorteados 7 para formar o conselho de sentença que julgará o processo. Os 25 nomes eles são colocados em uma urna para sorteio. Defesa primeiro e depois acusação pode ir recusando os nomes sorteados. Então, cada um pode recusar até 3 nomes sem precisar qualquer justificativa. Na verdade, na hora eles não dizem que recusam. Esta recusa é chamada de dispensa. Então, a defesa e a acusação dizem que dispensam aquele jurado, agradecem e dispensam. Ao fim, o juiz lê os pontos a serem decididos pelo voto da maioria dos jurados. Esses pontos são chamados de quesitos, que são feitos em forma de pergunta para levar os jurados a uma reflexão sobre o caso. Então, o juiz formula esses quesitos, por exemplo, da seguinte forma: o crime ocorreu? O acusado cometeu o delito? Houve circunstâncias que atenuaram a pena? Para cada questão, as respostas que serão sim ou não são colocadas em um saco que passará nas mãos do oficial na frente de cada jurado. E eles vão colocando o papelzinho escrito sim ou o papel escrito não. Ao final, o magistrado profere a sentença impondo a pena, se houve condenação. A competência do Tribunal de Júri ela não é absoluta, porque a própria Constituição determinou alguns casos de competência diferente, mesmo que seja crime contra a vida. As situações que vêm dispostas na Constituição são, primeiro, o artigo 29, inciso 10 da Constituição. Ele determina que o julgamento do prefeito é perante o Tribunal de Justiça. O artigo 96, inciso 3, também da Constituição, determina que compete aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal,
bem como os membros do Ministério Público nos crimes comuns e de responsabilidade. O artigo 102, inciso 1, alíneas B e C da Constituição, também dão competência agora ao próprio Supremo para julgar nas infrações penais comuns o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, os ministros, os próprios ministros, o Procurador-Geral da República. Também compete ao STF julgar os ministros de Estado e os comandantes das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Novo artigo também define uma outra competência. É o artigo 105, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Ele determina a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar nos crimes comuns os governadores, os desembargadores dos tribunais de justiça, os membros dos tribunais de contas dos estados, os membros dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais estaduais, dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e do Ministério Público da União, que oficiem perante esses tribunais. Outro artigo que também cria exceção é o artigo 108, inciso 1, a linha A da Constituição. Esse fala dos tribunais regionais federais, para julgar nos crimes comuns os juízes federais, incluídos os juízes da Justiça Militar e do Trabalho, e os membros do Ministério Público da União. Esses são os casos de exceções dos tribunais de júri. Inclusive, o Supremo aprovou a súmula vinculante 45, que mantém a competência constitucional do Tribunal de Júri, prevalecendo inclusive sobre foro por prerrogativa de função estabelecido pela Constituição Estadual. O que significa dizer, de acordo com a súmula vinculante 45 do STF, se, eventualmente, a Constituição viesse a determinar que o julgamento do vereador seria, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça, ela não pode. Tem que ser pelo Tribunal de Júri, porque a súmula já determina isso. Então, as exceções já foram dadas pela Constituição. O inciso 38 do artigo 5º, ele trata sobre a legalidade e anterioridade da lei no direito penal. O princípio da legalidade ele foi consagrado por meio da expressão latina nullum crime, nulla poena, sine lege. Nulo crime, nulla pena, sem lei. Já diz também o artigo 1º do Código Penal: não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Então, nesses casos, nós temos a anterioridade e a legalidade da lei. O artigo 5º, inciso 40, define que a lei penal não retroage, exceto para beneficiar o réu. Nesse caso, se a lei nova for mais benéfica, ela retroage para beneficiar o réu, mesmo que diante de coisa julgada. Então, na aula passada, nós vimos num outro vídeo que não cabe ou coisa julgada, a lei nova não pode mexer. No caso do penal, pode, desde que a lei seja mais benéfica. A lei é benéfica. Quando ela é benéfica para o direito penal? Ela é benéfica quando ela reduzir a pena, ou ela deixar de considerar o fato como crime. O inciso 41 determina que a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. Pela Constituição Federal, em uma sociedade democrática e moderna, não é possível admitir nenhum tipo de discriminação e preconceito. Preconceito decorrente de quê? Decorrente de raça, de cor, de etnia, procedência nacional ou mesmo preferência religiosa. Todavia, nesse caso, a omissão do legislador, que até o presente momento ainda não regulamentou a matéria para punir a discriminação aos direitos e liberdades fundamentais.
Então, nós temos aqui uma omissão constitucional. O inciso 42 determina que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Esse tipo de situação é sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Quando a Constituição fala que é crime inafiançável, então o acusado pela sua prática não poderá responder em liberdade mediante o pagamento de fiança. Ou seja, não cabe pagar fiança, porque o crime é inafiançável. O racismo, ele é tão sério que é também imprescritível. O racismo é imprescritível e inafiançável. O agente que pratica a conduta criminosa poderá responder a qualquer tempo, porque nunca irá prescrever. O inciso 43 determina que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Então, são insuscetíveis de graça ou anistia. O que é graça? Graça é um modo de extinção da punibilidade. A graça consiste no perdão concedido pelo presidente da República a determinada pessoa. Graça é sinônimo de clemência. Então, o presidente da República vem e concorda com a extinção da punibilidade do crime daquela pessoa, justamente porque perdoou mediante a graça. Para a concessão da graça é necessário que haja provocação do interessado. A competência para a declaração é do presidente. Contudo, ele pode delegar a competência aos ministros de Estado, Procurador-Geral da República, ao Advogado-Geral da União. Tudo isso nos termos do parágrafo único do artigo 84 da Constituição Federal. A graça somente é concedida se houver sentença penal condenatória com trânsito em julgado para a condenação. Aí, eventualmente, pode ser requerida e o presidente conceder esta clemência, que é a graça. Perdão da pena do condenado. A anistia, por outro lado, é a declaração de que determinados fatos se tornam impuníveis ou insuscetíveis de medida de segurança. Incide sobre a prática criminosa de certos casos concretos. Aqui nós começamos a perceber que não é relativo a uma pessoa. A declaração de anistia, ela depende de lei ordinária e a competência para a concessão é do Congresso Nacional. Portanto, exclui-se o fato criminoso da incidência da lei penal. Como exemplo de lei de anistia, nós podemos observar uma lei ordinária de 1979, a Lei 6683 de 79. Ela teve o caput do artigo 1º vetado na época pelo presidente da República. Ainda assim, a lei foi mantida com o artigo 1º, sendo posteriormente regulamentada pelo mesmo presidente da República, que vetou o artigo 1º e a lei passou. Esse presidente, na época, era o João Figueiredo. Então, essa é uma lei de anistia que nós tivemos em 1979. O inciso 44 da Constituição, ele determina que constitui crime inafiançável e imprescritível, agora é inafiançável e imprescritível, a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. A OAB, em um dos últimos exames, ela elaborou uma questão reunindo crimes imprescritíveis e inafiançáveis na Constituição Federal. Então, nós vamos condensar essas informações para facilitar a memorização. Crimes inafiançáveis que não compete graça, que não pode ter graça e anistia, mas são só inafiançáveis. Esses crimes prescrevem a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
o terrorismo e os crimes hediondos. Por esses crimes respondem os mandantes, os executores e os que se obtirem. Esses são só inafiançáveis, mas não admite graça, não admite anistia. Crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Além de não poder responder em liberdade, ainda é imprescritível, não prescreve nunca. É coisa muito mais séria. Racismo, ação de grupos armados contra a ordem constitucional e Estado democrático. Esses são imprescritíveis e inafiançáveis. O inciso 45, no inciso 45 fica determinado que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores, contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, só o condenado deve responder por sua condenação penal, isso é uma coisa óbvia. Porém, a pena, às vezes, isso porque a pena é personalíssima, porém, às vezes, a pena também influencia numa condenação de reparação de dano, pelo dano que ele causou com o crime praticado. Ou ainda fica determinado na sentença que ele deva perder determinado bem. Por que ele vai perder o bem? Ele vai perder o bem porque foi, por exemplo, adquirido com o produto do crime. Nesse caso, vamos imaginar que o condenado tenha falecido. Se ele faleceu, os sucessores também serão executados dentro do total é o valor, que foi deixado pelo preso condenado. Na verdade, nada mais justo do que se cumprir o que está na lei civil, ou seja, as dívidas de cujos bens são pagas até o montante deixado pelo falecido. Então, nós vamos ficar por aqui e num próximo vídeo continuaremos com a questão do direito à segurança em matéria penal.